Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Quero compartilhar hoje com você um texto muito precioso da Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas das vezes as pessoas buscam uma resposta em entender quando é que elas podem estar blasfemando contra o Espírito Santo ou já blasfemaram contra o Espírito Santo. E afinal de contas, é um pecado realmente sem perdão? Ou será possível que, em meio a essa citação de Jesus, nós podemos encontrar alguns fatos que não sejam diretamente assim, como a palavra de Deus diz? Antes de mais nada, não existe uma maneira de tentar trazer alguma outra revelação a respeito do que Jesus disse. Sim, é um pecado imperdoável. Então o Senhor Jesus diz, porque afinal de contas, é algo que as pessoas precisam entender, a consciência que elas precisam carregar de que é muito perigoso e muito sério a postura de uma pessoa em falar contra o Espírito Santo ou atribuir aquilo que ele está fazendo a um demônio ou a alguém, ok? Então nós vamos entender à luz da Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 12, que nós vamos entender a respeito do que Jesus estava falando aqui a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Mateus capítulo de número 12, quando nós lemos o versículo 31 e o versículo 32, nós já temos acesso à citação que Jesus fala diretamente aos fariseus, aqueles judeus que ali estavam, tá? Então ele diz assim: por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia, presta atenção, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Você presta atenção que Jesus começa a falar para aqueles fariseus que o pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que você percebe que ele diz que, no início do versículo 31, que todo pecado, ou seja, para o pecado há perdão, você tem consciência disso, e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Continuando o texto, ele também vai dizer que o pecado contra, ou se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isso vai ser perdoado, mas contra o Espírito Santo, não. Mas qual o contexto todo disso daqui? Por que Jesus dá essa resposta a esses fariseus, faz essa afirmação e traz a eles aquilo que literalmente nós precisamos entender, o cuidado e a reverência que nós temos quando falamos, principalmente contra o Espírito. Então, se nós iniciarmos do versículo 22 do capítulo 12, nós vamos entender todo o contexto, e eu quero ler com você, para que nós venhamos entender todo o contexto que estava acontecendo aqui, para que nós venhamos reconhecer que aquela famosa frase que texto sem contexto é pretexto, então nós precisamos ler todo o contexto para podermos entender a respeito do que Jesus estava falando e literalmente para quem ele estava falando isso daqui. Então, versículo 22 do capítulo 12, então lhes trouxeram endemoniado, gago e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E como podem alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espada. E aí nós chegamos no versículo 31 e 32 que nós lemos. Então o que nós precisamos entender? Havia um homem que trouxeram até o Senhor Jesus, endemoniado, e esse homem era cego e mudo. Jesus o cura.
E quando ele cura aquele homem, quando ele liberta aquele homem, as multidões começam a dizer que Jesus, por acaso, não seria o filho de Davi, ou seja, não seria o Messias, aquele prometido que eles aguardavam. E logo depois disso, os fariseus começaram a murmurar. Ou seja, eles começaram a atribuir o que Jesus estava fazendo a Beelzebu. Eles estavam atribuindo que aquela cura, aquela libertação, aquele milagre para a vida daquele homem era para o maioral dos demônios, para o príncipe dos demônios, para Beelzebu. Então, o contexto de toda a história é que esses homens, eles não acreditavam em Jesus. Mas até aí, você vai ver que uma pessoa não crê em Jesus, a outra crê, mas é melhor que ela fique em silêncio do que ela fazer uma atribuição sem que, mesmo na ignorância, agora nós vamos ter que entender todo esse contexto aqui e entender tudo essa revelação para que nós venhamos reconhecer que literalmente existe uma diferença muito grande entre uma pessoa consciente e uma pessoa ignorante. Então, quando nós olhamos para esses homens, eles não acreditavam em Jesus. Literalmente, eles não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias, não aceitavam que os milagres, que as manifestações, que aquilo que ele realizava era literalmente uma manifestação do reino dos céus. Então, por não acreditar em tudo isso, eles poderiam ficar calados, mas eles atribuíram a obra do Espírito Santo a demônios, e aí está o problema. Só que talvez você pergunte, pastor, mas e quando nós realizamos algo na época ou no tempo da ignorância, assim como a Bíblia vai nos dizer em Atos, capítulo de número 17, no versículo 30, se você ler, preste muita atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim, Atos, capítulo de número 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, aquilo que fazemos em ignorância, ou seja, sem conhecer o Senhor, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra de Deus, o Senhor não leva em conta, o Senhor não leva em consideração. Mas há necessidade de arrependimento, há necessidade de se arrepender. Mesmo não levando em consideração, é isso que Atos capítulo de número 17, versículo 30 está dizendo. Em toda parte se arrependa, ou seja, que esses homens agora se arrependam, porque o Senhor não leva em consideração o que fizeram no tempo de ignorância, mas é preciso arrependimento. Arrepender de ter falado, de ter pronunciado algo contra o Espírito Santo ou contra um agir de Deus que nós acabamos pela ignorância não reconhecendo e atribuindo a demônios. Mas só que esses homens que aqui estavam, esses fariseus, não eram homens ignorantes. Eles eram os maiores estudiosos que havia. Eles eram homens que conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco. Esses homens conheciam literalmente as leis de Moisés. Eles praticavam as leis de Moisés. Eles viviam literalmente no estilo de vida de ler, de conhecer, de buscar entendimento. Então eles não estavam falando em ignorância. O fato deles não crerem em Jesus daria o direito deles de permanecerem calados em relação a tudo aquilo que Jesus realizava. Qual é o grande problema? É que eles literalmente começaram a atribuir uma obra do Espírito Santo a demônios. E aí Jesus começa a falar diretamente para esses homens, para esses fariseus. Ou seja, esses judeus, eles estavam fazendo aquilo que literalmente o Senhor Jesus nos mostra que é o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, no versículo 29, a Bíblia diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrar e então lhes saqueará a casa? Jesus está falando, aquele homem estava em sofrimento, aquele homem estava literalmente preso, mudo, cego, e foi necessário que o demônio que ali estava fosse amarrado, fosse retirado dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, Jesus estava dizendo a eles, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque vocês estão falando contra o Espírito Santo. Aí você talvez se pergunte,
Então por que Jesus perdoa e o Espírito Santo não? Por que Jesus perdoa e o Espírito Santo não? Será que o Senhor Jesus é mais passivo? Será que ele é mais maleável do que o Espírito Santo? Será que Jesus ele perdoa mais do que o Espírito Santo? O que nós precisamos entender não é que o Espírito Santo é uma pessoa que não quer perdoar ou não quer tirar da pessoa o pecado. É porque o papel do Espírito Santo sempre vai ser conduzir o homem, trazer para o homem revelações que podem mudar a vida do homem, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, convencer o homem de que literalmente aquilo que ele está fazendo é algo que não é bom, não é agradável e que não faz parte de uma identidade de Cristo. Então, quando você vai para João, capítulo de número 16, no versículo 8, João, capítulo de número 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros, porém se eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, por mais que uma pessoa ela lute contra, ela fale contra, ela resista o Espírito Santo, resista o agir de Deus, ela faça atribuições, fale contra o Espírito Santo, mas ele não vai abandonar essa pessoa. Ele vai continuar buscando trazer essa pessoa para entender, para ser livre, para ser liberta daquilo que ela está fazendo. Mas mesmo assim, o que nós precisamos entender é que seja uma pessoa ignorante ou seja uma não ignorante, ela, quando blasfema, quando fala contra o Espírito Santo, ela está cometendo um pecado que é imperdoável, porque literalmente atribuir aquilo que ele está fazendo a demônios é uma obra imperdoável. Então o que nós precisamos entender? Que a Bíblia vai nos mostrar que em João 16:8, que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai estar convencendo essa pessoa, mesmo ela blasfemando, mesmo ela agindo contra. Então por que o Filho do Homem perdoa? Porque, literalmente, o papel do Espírito Santo é dar continuidade a esses homens que resistem a essas pessoas, que muitas das vezes experimentaram o amor de Deus, o mover de Deus, e muitas das vezes, ou na ignorância ou sem ignorância, estão cometendo um pecado que não tem perdão. Quando nós vamos para Hebreus capítulo de número 10, no versículo 29, a Bíblia vai nos mostrar isso também, de homens, mulheres que experimentam literalmente o poder de Deus e mesmo assim se levantam contra o agir dele. Então, Hebreus capítulo de número 10, no versículo 29, está escrito assim, de quanto mais severo castigo, julgais vós, considerando digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, está se levantando contra o Espírito Santo, está sendo rebelde contra o Espírito Santo, está sendo rebelde contra a ação do Espírito Santo. Da mesma forma, em Hebreus capítulo de número 6, no versículo 4 em diante, a Bíblia diz que aqueles que um dia experimentaram, versículo 4 de Hebreus 6, é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Você sabe qual é o grande problema? É que não tem como talvez tentar explicar de uma forma direta, mas pessoas que já experimentaram o poder de Deus, o amor de Deus, a ação de um sobrenatural tão grande, manifestado pelo Espírito Santo, agora falam contra ele, se levantam contra ele, agora literalmente se posicionam contra o agir do Espírito Santo, o agir de Cristo Jesus. O que nós precisamos reconhecer é que nós continuamos dentro do texto de Mateus capítulo de número 12. A blasfêmia não é simplesmente uma pessoa que não conhece o Espírito Santo, mas uma pessoa que muitas das vezes, por conhecer, por experimentar, ainda assim fala contra, se levanta por alguma frustração, por algo que está sobre ela ou nela e faz com que ela venha atribuir aquilo que é do Espírito Santo a demônios ou falar contra aquilo que o Espírito Santo faz. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos cometer os erros que nós vemos em Hebreus 10, 29,
Hebreus capítulo de número 6, que nós vemos aqui em Atos capítulo de número 17, a respeito daqueles que na ignorância praticavam essas coisas. Por quê? Porque além de pessoas que não conhecem, como pessoas que conhecem, nós precisamos ter todo cuidado para não praticarmos algo que vai entristecer o Espírito Santo. E durante todo o tempo, pessoas que mesmo experimentando, tendo acesso ao sobrenatural de Deus, sempre fizeram isso, resistiram ao Espírito Santo. Nós encontramos isso em Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo 51, quando Estevão está ali dialogando com aqueles homens que rangiam os dentes de tanta ira. E ele diz assim, versículo 51 de Atos, capítulo de número 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Resistem ao Espírito Santo, porque quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, nós literalmente paramos para ouvir aquilo que ele tem para falar. E aquilo que ele fala vai gerar dentro de nós um quebrar de todo conceito religioso, de todo conceito que nos afasta de experimentarmos a realidade daquilo que só ele pode fazer. Efésios capítulo de número 4, versículo 30, a palavra do Senhor está falando diretamente para os cristãos, ou seja, e não entristeçais ao Espírito de Deus, pela qual foste selado para o dia da redenção. Pessoas que literalmente andam, experimentam, pessoas que têm acesso ao sobrenatural de Deus, mas se levantam contra Ele, se levantam para entristecê-lo, se levantam para literalmente se posicionarem contra o agir do Espírito Santo. Eu tenho algo para dizer a você. Nós precisamos entender que o maior problema de tudo isso, geralmente o problema da blasfêmia contra o Espírito Santo, está relacionado à prostituição espiritual. É quando nós largamos de servir o único Deus verdadeiro e começamos a nos prostituir com deuses que literalmente são atraídos e são adorados pelo mundo. É isso que a Bíblia nos mostra. Quando nós vamos para Tiago, capítulo de número 4, no versículo 3, a Bíblia está nos mostrando isso. Tiago, capítulo de número 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Imagine, você tem a noiva, você tem a esposa e você tem Jesus. Então, o esposo e a esposa têm o Espírito Santo, que faz com que eles literalmente venham se encontrar e a esposa esteja madura, esteja em meio à perfeição, esteja em meio à estrutura, para que ela possa encontrar com o seu noivo. Então, você tem essa ligação da esposa com o esposo, que é Jesus, a esposa que é a noiva, e o Espírito Santo, que faz esse papel de preparar a noiva para encontrar com o seu noivo, com o seu esposo. Só que quando a esposa começa a ter outros deuses, ou seja, é o que a Bíblia está nos mostrando no versículo 4, quando literalmente a amizade com o mundo vai gerando essa inimizade com o Senhor, vai fazendo com que haja prostituição, ou seja, com que a noiva se prostitua com o mundo, se prostitua com aquilo que vem do mundo. E aí o Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo literalmente não nos chamou, não nos criou, não nos enviou à terra para isso. E quando eu falo isso, é literalmente para você entender. Há um grande problema quando nós tentamos fazer uma separação em colocar Deus, Jesus e o Espírito Santo como se fosse uma hierarquia em que as pessoas têm que fazer atribuições. Cada um deles tem a sua função, mas é um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim também como nós precisamos entender algo. Mas há arrependimento para aqueles que se prostituem, há arrependimento para aqueles que literalmente estão tomando decisões e falando, blasfemando contra o Espírito Santo. O arrependimento, nós precisamos reconhecer algo. O arrependimento, por mais que se arrependa, mas é um pecado imperdoável. Mas para aqueles que estão se prostituindo contra o agir, contra o Senhor, contra o seu senhorio, contra o Espírito Santo, nós vamos entender isso em Jeremias, capítulo de número 3. Se o homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tomará ela,
não se poluiria com isto de toda aquela terra? Ou tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Versículo 12 do mesmo capítulo, nós vamos encontrar algo incrível. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O que nós precisamos entender? Que talvez você se preocupe se já blasfemou, se já falou contra o Espírito Santo. Arrependa-se. Se você fez na época da ignorância, arrependa-se. É isso que a Bíblia nos diz em Atos capítulo de número 17, versículo 30. Arrependa-se. Agora, aqueles que já conhecem, como diz Hebreus 10, 29, como diz Hebreus capítulo 6, aqueles que já experimentaram, aqueles que já tiveram acesso, esses blasfemam com consciência, blasfemam contra o Espírito Santo, um pecado sem perdão. Eles lutam contra a obra do Espírito Santo, contra o agir do Espírito Santo, se levantam contra o Espírito Santo. Então, se você tem dúvida, se você literalmente não tem acesso ao conhecimento a respeito de quem está fazendo, eu vou dar um conselho a você. Não fale contra, não se levante contra, não atribua demônios, porque se for o Espírito Santo, você e eu estaremos cometendo um pecado imperdoável. Nós precisamos reconhecer que quando a Bíblia fala a respeito dos dons, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, você percebe algo que a igreja mundial, a igreja brasileira, precisa reconhecer isso daqui de uma vez por todas. Preste muita atenção. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, ou seja, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Sabe o que nós precisamos entender? Que Deus não está na nossa caixinha. Deus não está preso nos conceitos que nós carregamos dentro de nós de como Ele tem que fazer. Há as realizações, as diversidades, as manifestações que são do Senhor Jesus. Há as realizações, a diversidade que são manifestadas pelo Pai. E há as manifestações que são do Espírito. Então nós precisamos entender de uma vez por todas. Há muitas coisas que acontecem, que muitas das vezes nós acreditamos que por ser dessa forma, cada um, Deus tem uma maneira de agir. Então se há diversidades e se há realizações, essas diversidades e essas realizações estão fora da lista dos 9 dons. Então uma pessoa pode ser instrumento de Deus para curar outra de uma maneira que talvez você olhe e nunca imaginou que existiria. Pessoas que pisam em alguém. Gente, você vê vídeos de pessoas que elas colocam o pé sobre uma pessoa, essa pessoa é curada. Pessoas que literalmente batem assim no lugar da enfermidade e essas pessoas são curadas. Aí alguém tem que se levantar para questionar que o que aquela pessoa está fazendo é errado. O Senhor a chamou e o Senhor tem usado ela com diversidades e com manifestações, com realizações que é algo do Senhor para ela. Você consegue entender? Há outras pessoas que precisam impor as mãos. Outras pessoas, você percebe que ela não impõe as mãos. Simplesmente numa reunião, em meio a uma atmosfera, os milagres acontecem. Há outras pessoas que você vê que elas têm manifestações do sobrenatural de uma forma que a outra já não faz e acaba, muitas das vezes, aos nossos olhos naturais, sendo como escândalo. Nós nos assustamos porque a pessoa é usada de uma maneira em que nós pensamos, será que é de Deus? O que nós precisamos entender, cada pessoa ela é usada de uma maneira. Deus chama ela, Deus capacita ela e Deus derrama sobre ela aquilo que literalmente só ela pode vivenciar. Só ela pode carregar aquilo. Você consegue entender? Então nós precisamos nos atentar e reconhecermos. Deus tem algo especial para cada pessoa. Cada um Ele chamou para algo. Então nós precisamos não nos posicionar como fariseus que blasfemam de forma consciente, que se levantam, porque por mais que não creem em Cristo, mas eles também atribuem a respeito da obra do Espírito a demônios. Nunca faça isso. Isso é um pecado imperdoável. Que nós venhamos viver o propósito
e o ministério que Deus tem para nossas vidas e deixar com que aquele outro que é usado de uma outra maneira, que é usado de uma forma, que ele literalmente viva o seu ministério e que naquele dia, se certo ou errado, ele vai prestar contas com o Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo venha iluminar seu coração, sua mente, seu espírito, para que você possa literalmente viver segundo o propósito que Deus confiou sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo Jesus. Pastor Rafael Melo aqui falando e eu quero te fazer um convite muito especial. Nós lançamos a nossa escola Santo Espírito, uma escola de treinamento, uma escola online que está 100% pronta para que você possa fazer parte de um dos maiores treinamentos a respeito de unção, batismo com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, vida ministerial. E eu quero te convidar para que você venha ser meu aluno, fazer parte dessa escola que tem impactado a vida de tantas pessoas. Para você que deseja aprender a se mover no mundo espiritual e literalmente vivenciar o propósito e o chamado pela qual Deus te enviou à terra para viver. Chegou o tempo de você passar de alguém que simplesmente, em meio às dúvidas, tenta se mover, para uma pessoa que agora vai viver um relacionamento genuíno com o Senhor e literalmente ver os dons, o ministério, a unção de Deus, o poder de Deus se manifestar através da sua vida. Para você que deseja fazer parte dessa escola, experimentar algo poderoso, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo é o link de inscrição para que você se inscreva e faça parte junto conosco desse tempo que eu tenho certeza que será um divisor de águas para a sua vida. Vem estudar junto conosco e vem experimentar algo poderoso sobre a sua vida, sobre o seu ministério de hoje em diante, em nome de Jesus. Deus abençoe.